Olá, meus queridos do sexto ano, tudo bem? Hoje a Tedirani vai trabalhar com você a arte sobre os elementos visuais. Cada linguagem artística é composta por elementos que lhe conferem características. As artes visuais, por exemplo, utilizam a linha, a forma, a textura, a cor e as tonalidades para criar diferentes composições. A linha é curta ou longa ou é reta, curva ou sinuosa, fina ou espessa. Assim, ela dá expressividade a desenhos, pintura e até esculturas. Os círculos, algumas linhas que fazem círculos, figuras geométricas, tudo isso é através da linha que faz esse tipo de elemento visual. Na textura é quanto que já a própria palavra diz, a palavra textura traz à memória algo que se pode tocar e sentir, mas na arte não é assim. Essa sensação pode ser provada visualmente, através da visão, né? A gente vê aquela arte e consegue identificar o que o artista quer expressar através daquela arte dele, através daquela textura, daquela imagem. Né? Pode-se criar uma ilusão de que uma superfície é macia, rugosa, ou inventar uma criação de padrões ou tramas. Diversos artistas utilizam textura de modo distinto, que vão das pinceladas vigorosas de Van Gogh às estampas cheias de detalhe de Gustave Klimt. Então, existem muitos artistas, né, que usam a textura. Os artistas mais antigos e os artistas atuais usam muito desse tipo de elemento da textura para dar algo a mais na sua imagem, no seu retrato, no seu quadro. E vamos falar agora da forma. A forma, alguns artistas podem usar diversas formas, como as geométricas ou as orgânicas. Há quem inventa as próprias formas e as que fazem as combinações entre elas. A verdade de formas possibilita muitas criações. Então, muitos artistas trabalharam na forma da geometria, com os círculos, os quadrados, os triângulos, e fizeram sua arte nos seus quadros, em suas exposições, através dessas formas geométricas que esses artistas representavam. Já na cor, que é o que chama muita atenção, é a cor provoca uma reação imediata ao observarmos uma obra. Com a cor, uma composição pode expressar sensações, emoções, atrair, repelir, instigar, né, querer saber mais sobre aquela obra. Então, existem muitos artistas, quer dizer, que utilizam da cor, algumas cores muito chamativas, para que a sua obra dê um ar de indagação, de querer saber mais, conhecer sobre a obra, de chamar mais atenção, de atrair esse público para aquela obra. Né? Há artistas fascinantes por seus efeitos na produção artística, como Paul Gauguin, Henri Matisse, Claude Monet. Monet foi um dos maiores artistas de uma época em que ele retratava muito bem a cor. Yves Klein, Paulo Pastas e muitos outros artistas, certo? Já falando da tonalidade, já é outro estilo. A tonalidade é criada quando se adiciona branco ao preto a uma cor, fazendo que fique mais escura ou mais clara. Assim podemos criar ilusões de volume, profundidade e distância, ou uma atmosfera dramática ou tranquila. As tonalidades, meninos, são importantes nas artes visuais, que já houve até mesmo um movimento artístico chamado tonalismo, que se dedicava a criar atmosferas enigmáticas com esse recurso, certo? Então, as tonalidades, ela mistura o quê? As cores brancas, né, e as pretas, para fazer uma tonalidade mais escura ou mais clara, para que dá um realce maior nessa obra, certo? Então, quando vocês forem na página 104 do livro de artes de vocês, na parte 4, nós vamos ter uma atividade onde tem assim: observe as seguintes obras e escreva abaixo de cada uma quais elementos visuais são predominantes. Então, vocês vão completar com formas e cores, cor e textura, linha e tonalidade e tonalidades. Então, nós temos a primeira imagem aí, que nós temos aí, a primeira imagem é um retângulo, né?
de Casimir Sevenocle, né? O aviador. Essa imagem do aviador que tem aí, a primeira imagem, ela tem aqui efeito, ela tem formas e cores. Então, na primeira imagem, coloque formas e cores. A imagem do lado, né? A imagem de Vincent van Gogh, do campo de trigo com cafeiro e sol. Nessa imagem de Van Gogh, vocês vão colocar cor e textura, porque ele tem muita cor e a textura parece que nós estamos dentro dessa tela, né? Podemos visualizar bem o que o artista queria passar para a gente, como se a gente estivesse nessa própria plantação de trigo. Então, no quadro de Van Gogh, você vai botar cor e textura. Já no terceiro desenho que tem, de Beatriz Poté, A Fuga dos Ratos, né? Vocês vão colocar linha e tonalidade, ok? Linha e tonalidades. Já no último desenho, dessa imagem em azul, essa paisagem azul, de James Abbott, né? Que é noturno, azul e prata. Nós vamos ter aqui essa imagem azul. O que ela faz? A tonalidade. Perceba que os tons de azul vai clareando e vai escurecendo. Então, no último desenho, você só vai colocar tonalidades, ok? Ficamos por aqui, meus amores, na parte de arte de vocês. E até a próxima aula. Beijos!